do Senhor Jesus, queridos professores da turma de juniores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Descomplicando a Teologia. Aqui é bênção pura sem mistura. Que privilégio ter você aqui conosco. Se você ainda não me conhece, sou a professora Neia Santos e para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Mas eu já quero te pedir, por favor, se você está chegando agora, já se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para não perder nenhuma das nossas notificações, para assim que nós lançarmos os vídeos, você vir correndo assistir e ser abençoado. E principalmente também abençoar este canal e dar crescimento a esta obra que é do Senhor Jesus. Então deixa o seu like, deixa aí o seu comentário, vai ser um prazer poder responder você também. Não deixou o seu like ainda? Crente, corre e deixa o seu like e vamos dando continuidade. Você já sabe, estamos aqui na nossa pré-aula de juniores, iniciando mais um trimestre, segundo trimestre de 2025. Glória a Deus! Eu posso ouvir um glória a Deus, igreja? Deixa aqui glória a Deus nos comentários. E estamos aqui com o título principal dessa revista, com a história dos profetas. É sobre isso que nós vamos estudar e será com certeza um trimestre abençoado. E aqui no nosso canal você encontra as pré-aulas desde a turma de jardim de infância até adultos. Então compartilhe aí o nosso canal com outras pessoas, com as pessoas da sua igreja, da sua família, os seus amigos, em nome de Jesus. E fica aqui com a gente, porque nesse vídeo você vai encontrar sugestão de dinâmica, sugestão de como contar a história, sugestão de como envolver os seus alunos, como fazer as aplicações no dia a dia das crianças, porque não é só contar a história, tá bom? Então fica aqui conosco que vai ser bênção pura sem mistura para a glória de Deus. Pois bem, o tema da lição de hoje, a lição número 1, é o profeta que anunciou Jesus. Você na última aula já deixou eles na curiosidade sobre esse tema? Eu espero que sim. E para que você interaja com eles já no momento do acolhimento, receba eles de uma forma dinâmica, eu sugiro que você leve aí pedaços de algodão molhados com água. Coloca aí os pedacinhos já molhados com água em um potinho, leva com muita higiene, é claro. E lá no momento que você for recebendo os seus alunos, ou se os seus alunos já estiverem dentro da classe, sentadinhos, você pega aí um pouquinho do algodão, tá? Um pedacinho do algodão, e vai e toca nos lábios dos seus alunos como se estivesse limpando, tá? Como eu já disse, com muita higiene, mas os seus alunos vão ficar surpresos. Vão se perguntar: o que é isso, professor? O que é que você está fazendo? E aí você brinca, interage ali com eles e diz: vocês já vão descobrir, tá bom? Você pode inclusive levar uma luva para facilitar e para deixar a coisa mais higiênica. Mas faça, porque os seus alunos vão ficar super curiosos porque da sua ação. Isso é uma forma de você interagir com eles e já ganhar o coração dos seus alunos para prestarem atenção na sua aula. Logo em seguida, faça o momento da oração. E para a oração, eu recomendo que você crie aí, se você ainda não tem. E se você já tem, você pode estar reciclando uma caixinha da oração. Faça uma caixinha bem bonita, decore e coloque dentro alguns cartões com motivos de oração, como por exemplo, de agradecimento, de intercessão, de pedido pela família, pelos amigos, pelos enfermos, pela escola bíblica dominical, pelos seus juniores. Coloca aí dentro dessa caixinha para que você possa estar trabalhando com essa caixinha da oração no decorrer do seu trimestre. Faça também a chamada, lembrando que é importante você preencher o quadro de frequência, inclusive você sabe que nossa revista vem, tá? Já aí um modelo de registro de frequência, então cada semana tem a figurinha correspondente para que eles possam fazer aí a colagem no quadro de frequência, tá bom? Outra dica interessante é, quando você for fazer a chamada, não apenas peça que eles respondam presente, mas que eles possam responder com frases que tenham a ver com o tema a ser estudado. Na aula de hoje, a minha sugestão é que você possa pedir para os que estão presentes, eles possam estar respondendo: eu sou um profeta do Senhor, ou eu sou uma profetisa do Senhor. E para aqueles que estão ausentes, eles podem estar respondendo com: vou anunciar Jesus para ele, ou vou anunciar Jesus para ela.
apresente os visitantes, escolha aí qual vai ser o seu ajudante do dia. Nós temos inclusive aqui modelo de crachá, a Maísa vai colocar aqui, para que você possa confeccionar aí e escolher o ajudante do dia. Então tudo isso é interessante que você coloque aí no seu planejamento para iniciar o seu trimestre com chave de ouro. Depois desse momento aí da chamada, faça um momento do ofertório. Se você puder, confeccione algo novo, recicle algo que você já tem para colher as ofertas. E sempre faça uma reflexão sobre o que é ofertar e dizimar na casa do Senhor Jesus. Para a aula de hoje, eu recomendo que você oriente a eles que quando nós ofertamos e dizimamos na casa do Senhor, essa oferta, esse dízimo, ele é utilizado para evangelizar pessoas, para levar o evangelho para mais pessoas. De repente a sua igreja aí compra bíblias para doação, de repente a sua igreja aí sustenta um missionário. Aproveite essas informações para levar de forma concreta para os seus juniores. E quando você for fazer a apresentação do tema, comece apresentando, como eu falei aqui no início, a capa da revista, o título principal e logo em seguida aí o tema da lição de hoje. Então comece fazendo também perguntas, porque isso vai criar curiosidade nos seus alunos e vai permitir que você faça um diagnóstico. O que é que meus alunos já sabem? O que é que eles pensam sobre esse assunto? Qual que é a curiosidade que eles têm sobre isso? E se tiver alguma informação equivocada, você vai aproveitar o momento da exploração do assunto, da contação da história, para poder consertar essa informação, para poder trazer um conhecimento correto para o seu aluno. Você pode começar perguntando, por exemplo, alguém aqui já recebeu uma missão muito especial? Como é que você se sentiu? Pergunte também, já ficou com medo ou com vergonha de falar algo importante para alguém? Ou falar algo que era complicado para alguém, como por exemplo, a verdade? Pergunte também para eles, você já imaginou ver um anjo? Será que alguém de vocês aqui já viu? Faça aí esse tipo de pergunta para eles. E se você ouvir Deus falar audivelmente, como eu estou falando com vocês, o que é que vocês vão fazer? Qual a reação de vocês? Vocês conhecem alguém que já ouviu Deus falar com ele audivelmente, o ouvindo? Como essa pessoa se sentiu? Como é que ela descreveu isso? Você se considera preparado para ouvir Deus falar com você? Na aula de hoje nós vamos conhecer um profeta chamado Isaías, um homem que teve uma visão maravilhosa e recebeu uma missão muito especial de anunciar que Jesus viria ao mundo. Olha que importância dessa mensagem, dessa missão que Isaías recebeu. Será que nós estamos preparados para também exercer essa missão? E é por isso que o título da nossa lição de hoje é O Profeta que Anunciou Jesus. E essa história está lá no livro de Isaías, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 9, e também no capítulo 9, do versículo 1 ao 7. Faça a leitura com seus alunos, sempre utilizando a Bíblia Sagrada. Inclusive, você pode também levar outras formas de leitura, como um cartaz, um slide, mas primeiro faça aí a leitura na Bíblia Sagrada. Peça que eles acompanhem junto com você. Faça também a leitura do Memorizando, que está lá no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 10, que vai dizer assim: pois foi Deus quem nos fez o que somos agora, em nossa união com Cristo Jesus. Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que ele já havia preparado para nós. É um versículo grande, mas dá sim para memorizar com seus juniores e principalmente fazer com que eles entendam o que é que esse versículo quer dizer. Você pode escrever o versículo claramente aí em um cartaz, em uma cartolina e ler com seus alunos. Recorte também o versículo e leve para os alunos dividido em partes, como se fosse um quebra-cabeça. Cada parte do versículo em uma tirinha. Por exemplo, foi Deus em uma tirinha, quem nos fez em outra, o que somos agora em outra, em nossa união, outra com Cristo Jesus, ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que ele já havia preparado, tá bom?
para nós. Então divida assim, bem em frases curtinhas, embaralhe e coloque dentro de uma caixinha ou de um envelope. Você pode levar em 2 cópias, em 3 cópias, como você achar melhor. E você divide aí a turma em equipes e determine um tempo para que cada equipe possa estar montando o versículo na forma correta. Dessa maneira, eles vão estar também aí memorizando o versículo. Dessa maneira, eles vão estar memorizando o versículo. Você pode inclusive pedir que eles possam estar formando um cartaz com esse versículo ou até pendurando em um varal cada pedaço do versículo, tá? Fica aí à vontade. Mas se você fizer como forma de competição, que eles por sinal gostam bastante, eu recomendo que você leve aí alguma coisa para premiar. Pode ser um docinho, pode ser um chocolate, fica à vontade. Depois que fizer esse momento da memorização, não esqueça de explicar para eles que Deus ele já nos criou de maneira perfeita, com o intuito, com o propósito de anunciar a sua palavra e de termos boas ações. Nós somos profetas de Deus para essa geração. Deus ele já preparou coisas boas para que possamos fazer em nosso dia a dia, como ajudar alguém, como obedecer, ser gentil, pregar a palavra dele. Quando nós fazemos isso, nós estamos cumprindo com a vontade de Deus. Então pergunte aí para eles, quais as boas obras que vocês têm praticado? Quais são as coisas boas que vocês têm feito na escola, na igreja, na família? E aí você permite que os seus alunos possam interagir com você. Em seguida, faça o momento do louvor. E nós temos aqui como sugestão Isaías, Minha Boca Deve Ser Santa, de Radicais Kids, Sacrifício, de Raíssa e Ravel. Inclusive, apesar de ser um louvor que não é específico para crianças, ele é um louvor que fala muito sobre isso e tem aí um coro bem fácil que os seus alunos vão aprender rapidamente. Temos também Jesus é a Água, de Os Oliveirinhas. Você anotou tudo aí? Então pronto, baixa aí, leva para sua sala de aula e faça esse momento de louvor com seus alunos. Faça também o momento da dinâmica. Os seus alunos gostam de dinâmica? Eu amo dinâmica, então deixa aqui nos comentários, tá? Se os seus alunos gostam de dinâmica. Eu gosto dessa participação de vocês. Mas antes de eu te dar maiores detalhes sobre a nossa dinâmica, eu preciso te fazer esse convite que é mais do que especial. Está iniciando o novo trimestre e nós temos todo um suporte para que você tenha um trimestre mais tranquilo e que você possa interagir ainda mais com os seus alunos. Se você tem interesse, assista esse vídeo para que você possa conhecer melhor como funciona os nossos subsídios. Você é professor da EBD? Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Toda semana os membros recebem subsídios teológicos, slides, explicação por escrito, dinâmica digitada, plano de aula, videochamada, leitura diária, atividade online e em PDF, mapa mental, grupo VIP, ideias para o encerramento do trimestre e apresentações, simulados, certificados, WhatsApp 73 98141 8544. Pastor Giovanni Santos. É maravilhoso! Então não perde tempo não, crente. Vem fazer parte conosco aqui na descrição do vídeo, ou seja, aqui embaixo onde tem o nome do vídeo, o título do vídeo, você vai aí ler mais e vai ter um link que vai te direcionar lá para o nosso grupo de WhatsApp. Também no primeiro comentário fixado. Então, se você tem interesse, por favor, já corre aí, entre em contato conosco. Vai ser um privilégio poder atender você. E o nome da nossa dinâmica de hoje é Telefone com Missão. Veja bem, tá? É uma dinâmica que vai ser semelhante àquela do telefone sem fio. Mas o objetivo maior dessa dinâmica é a reflexão que você vai fazer no final. Então presta bastante atenção. Primeiro você vai organizar aí os seus alunos em roda, em círculo ou então em fila e vai explicar para eles que nós vamos fazer uma brincadeira que na verdade é uma missão muito importante. Explique para eles que hoje nós vamos fazer uma brincadeira que além de ser divertida é uma missão muito importante, onde eles vão ter que levar a mensagem da salvação. Para isso eles vão ter que ter muita atenção
e muito cuidado. Então você vai pegar para a primeira criança e você vai falar a frase no ouvido dela bem baixinho, tá bom? Com cuidado para que ela entenda muito bem. Jesus salva e quer que você o conheça. Você vai falar essa frase para o primeiro aluno e ele deve replicar essa frase para os demais. Se forem poucos alunos, eu recomendo inclusive que você possa estar fazendo 2 vezes, né? Fala a primeira vez e aí o último aluno fala para o primeiro novamente e fala mais uma vez no ouvido de todos, para que dê continuidade, para que seja algo mais longo, tá bom? Se você tiver poucos alunos. Se não, uma vez só é o suficiente. Ao final, peça que o último aluno possa estar revelando qual foi a mensagem que chegou ao final. Quando ele revelar, você vai pedir que o primeiro aluno possa estar revelando também qual foi a mensagem que você entregou para ele, que você falou para ele. E aí vem o momento da reflexão, que é o momento mais importante da dinâmica. Se a mensagem foi a mesma, maravilha, parabéns, dê parabéns para todos os alunos. Pois bem, ao final, quando todos os alunos já tiverem participado e passado a mensagem adiante, você vai perguntar para os alunos: foi fácil ou foi difícil para vocês cumprirem com essa missão especial? Vocês conseguiram executar? Peça então que o último aluno possa revelar qual foi a mensagem que chegou lá. Em seguida, peça que o primeiro aluno também revele qual foi a mensagem. Pergunta para eles: e aí, a mensagem ficou certinha até o final? Chegou de forma correta até o final? E aí eles vão estar pontuando se foi, se não foi, e você vai fazer a reflexão com eles. Se foi certa, você parabeniza e faça a reflexão. Se foi errada, você pergunta aí para eles, tá? O que aconteceu? Por que a mensagem mudou? Por que a mensagem não chegou certinho lá ao final? E espera que eles possam contribuir, que eles possam dar a opinião deles. E você vai fazer a reflexão que é: quando nós vamos anunciar sobre Jesus, nós devemos ter muito cuidado. Devemos ter dedicação e responsabilidade, porque a mensagem da salvação é algo muito importante e precioso. Precisamos conhecer bem a Jesus para que possamos falar corretamente sobre ele. Podemos fazer isso lendo a Bíblia, praticando como a palavra do Senhor Jesus nos ensina. Então, quando vamos falar sobre Jesus, vamos falar com atenção, vamos falar com carinho, vamos falar com zelo, vamos falar com responsabilidade. E uma das formas que nós temos de falar essa mensagem da salvação, de levar essa mensagem da salvação para as pessoas, é com o nosso exemplo, é com a nossa vida, é com as nossas ações, é com aquilo que nós praticamos. Você pode fazer referência ao versículo do Memorizando, que Deus nos preparou, que Deus nos criou de forma perfeita para que nós pudéssemos fazer essas boas ações, nós pudéssemos levar a mensagem do Evangelho, levar a mensagem da salvação como profetas do Senhor que somos, com muito cuidado, com muito zelo, com um exemplo das nossas próprias vidas. Muito bem, você gostou dessa dinâmica? Você vai fazer aí com sua turma? Deixa aqui nos comentários que eu já quero saber. E agora vamos para o nosso momento da história. E para esse momento da contação da história, eu recomendo que você faça como está sugerido pela nossa revista, que você monte uma linha do tempo, que você monte um mapa mental, para que depois você possa estar pegando este cartaz, tá bom? E colocando disposto em sua sala de aula, e no decorrer do trimestre você faça isso com todas as lições. Você siga aí esse passo a passo, e também os alunos vão ter um cartaz, vai ter algo visual em sua sala de aula, para que eles possam estar relembrando do que foi estudado na aula anterior. Até mesmo porque esse estudo sobre os profetas, eles muitas das vezes estão interligados, alguns inclusive são contemporâneos, e é importante que eles possam saber e entender essa questão. Tudo bem? Então vamos lá, dando continuidade. Enquanto você vai explorando cada uma dessas minhas sugestões, eu recomendo
que você possa estar apresentando imagens. Se você tiver as imagens do visual da revista, maravilhoso, apresente ele. Se você não tiver, você pode procurar aí na internet imagens que possam te auxiliar para que você possa estar mostrando algo de visual para os seus alunos, tá bom? Vamos dando continuidade. O primeiro tópico que você vai colocar aí, que você pode abordar, é o contexto dos profetas. Comece perguntando para eles: o que é um profeta? Vocês sabem o que é um profeta? O que é que o profeta faz? Deixe aí que os seus alunos possam participar. Ouça atentamente a opinião de cada um deles. Explique brevemente ou reforce o que eles falaram, que o profeta é alguém escolhido por Deus para entregar uma mensagem importante às pessoas. O profeta, ele ouve o que Deus fala e transmite para as pessoas, transmite para o povo qual é a vontade de Deus. No tempo passado, no tempo do Antigo Testamento, não existia a Bíblia, não existia a palavra de Deus escrita como nós temos hoje através da Bíblia, através de revista, através inclusive da internet. Então as pessoas não tinham isso. Quando Deus ia falar com eles, Deus se revelava, Deus falava com o profeta e o profeta transmitia essa mensagem. Tá aí a importância desses homens naquele tempo. Hoje em dia ainda tem profeta? Pergunta aí pra eles, deixa aqui nos comentários. Você acredita que hoje em dia ainda tem profeta? Pois é, então explique pra eles que hoje em dia tem profeta sim, mas hoje em dia a forma como Deus usa para falar conosco, a principal forma que Deus usa para isso, a forma mais segura é a palavra de Deus, que é a vontade de Deus revelada. É a boca de Deus, a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus é Deus falando conosco. E a Bíblia fala sobre todas as coisas, tá bom? Então ele pode usar profetas, ele ainda usa profetas, mas examine a palavra de Deus, porque ela você tem acesso o tempo todo, qualquer momento, e é Deus falando com você. Aproveite aí e pergunte para eles, viu? Será que era fácil ou difícil ser profeta naquele tempo? E você, Tietchan, eu acho que deixa aqui nos comentários. Você acha que era mais fácil ser profeta naquela época ou é mais fácil ser profeta hoje? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber, tá bem? Diga para eles que nesse contexto é que vai surgir esses profetas que nós vamos estudar durante esse trimestre. Inclusive, o profeta que nós vamos estudar hoje, que é o profeta Isaías. Temos um livro da Bíblia com esse nome. Temos um livro da Bíblia escrito por esse profeta. Temos inclusive um livro da Bíblia escrito por este profeta, né? Pelo profeta Isaías. Leva o nome dele e foi escrito por ele. Olha que coisa maravilhosa. Será que esse profeta foi importante? Com certeza que sim. Inclusive, Isaías, ele era um homem muito importante, ele teve um papel muito importante naquela época. Ele nasceu em Jerusalém, na capital de Judá, e a sua família era uma família importante, era uma família de pessoas importantes, influentes naquela época, tá bom? Ele era muito obediente, muito dedicado a Deus desde criança. Meu Deus do céu! Pergunta aí para os seus juniores, e vocês são como Isaías? Vocês são dedicados a Deus? Vocês têm se aproximado de Deus como Isaías se aproximava ainda enquanto era criança? Meu Deus do céu, já aperta aí o juízo dos seus juniores, viu? Se fosse para descrever Isaías, como era Isaías enquanto criança, nós podemos dizer que Isaías era aquele aluno aí da escola bíblica dominical, era um junior obediente, que não perde EBD, que não perde culto, aquele junior que estuda a revista em casa, que chega na classe preparado. Esse com certeza é uma criança, é um junior que representa Isaías enquanto ele era criança. Pergunta a eles aí, vocês têm sido como Isaías? Deixa que eles possam responder, tá bom? E aí você pode utilizar o mapa da Palestina, tá? A região, inclusive, do reino de Judá. Você pode levar um mapa mais ampliado para poder mostrar aí Jerusalém, que foi o local do nascimento de Isaías.
explica que ele viveu cerca de 700, não é 70, 700 anos antes de Cristo. Pense aí, 700 anos antes de Cristo. Há quanto tempo que Isaías viveu? Muito tempo, viu? Aproveite e comente isso aí com eles, tá? E ele falou muitas coisas importantes. Ele entregou muitas profecias importantes. Mas a mais importante foi a respeito do nascimento de Jesus. A respeito de que viria um tempo que chegaria o Salvador do mundo. Que viria um que iria estar salvando a humanidade. Meu Deus do céu, que bênção! Como foi importante essa profecia de Isaías, como não trouxe ânimo, como não trouxe esperança para as pessoas daquela época, porque durante todo o período da história bíblica até hoje, essa palavra é uma palavra de esperança. E além de falar sobre Jesus, sobre o nascimento de Jesus, ele também falou sobre castigos que poderiam vir se o povo não se arrependesse. Ele falou sobre correção para aquele povo, para o povo daquela época. Ele falou para que eles deixassem de fazer as coisas erradas e começassem a obedecer a Deus. Então vamos conhecer já como foi Isaías. Para esse momento da história, você pode criar um cenário. Inclusive, você pode criar esse cenário com antecedência para que você já deixe aí como parte da decoração da sua sala de aula, dessa aula de número 1, tá? Lembra aí, ó, é a primeira aula, então capricha, tá certo? Além de você colocar esse tópico na sua linha do tempo, você pode fazer esse tópico de forma dramatizada. Então coloque aí lençóis brancos ou cortina branca no fundo, prega na parede, coloca uma poltrona na frente ou uma cadeira, joga lençol dourado por cima, um tecido dourado, deixa algo bem bonito. Você pode também levar essa miniatura, tá? De uma cadeirinha forrada ou pintada de dourado, com uma parte de voal atrás, para poder fazer o contexto da visão que Isaías teve. E aí você pode também escolher um aluno para representar Isaías, e você pode escolher um aluno para representar o anjo. Fique à vontade, mas é muito interessante que você faça um momento de dramatização e solicite a participação dos seus alunos, tá? Alguns podem ser os anjos. Se você tiver condições de levar vestes brancas para poder eles participarem, leve. Tudo isso faz com que sua aula se torne ainda mais dinâmica e participativa. De repente, aí na sua igreja tem asas de anjos, você pode fornecer para eles utilizarem, ou confeccionar apenas com pedaços de TNT, dar pedaços de TNT branco para que eles possam segurar e ficar sacudindo, representando as asas dos anjos. Isso tudo cria algo visual e faz com que os seus alunos possam participar ativamente da sua aula. Começa então a história falando que um dia Isaías ele estava no templo quando viu uma visão incrível. Deus estava sentado em seu trono, tá? Um trono bonito, você pode apresentar uma imagem, inclusive na nossa revista tem sugestão de imagem. Então, com 6 asas e dizendo em voz alta, e você pode pedir que os seus alunos possam estar repetindo com você: Santo, Santo, Santo é o Senhor. E Isaías, ele ficou assustado e sentindo como se ele não fosse digno de estar ali e ver algo tão especial. Você pode aproveitar esse momento e pedir que eles possam ler esse trecho que está em Isaías, no capítulo 6, do verso 1 ao verso 5, para que eles possam estar lendo na Bíblia aquilo que você está dramatizando junto com eles. Pergunte para eles como vocês acham que Isaías se sentiu. Como vocês se sentiriam se estivessem no lugar de Isaías? Por que Isaías se sentiu não merecedor de estar ali? Por que Isaías sentiu que ele não era digno de estar ali? Por que Isaías teve essa percepção? Enfatize para eles o que está lá no versículo 5 do capítulo 6 de Isaías. Que Isaías, ele sabia, ele reconhecia que ele era um homem de lábios impuros e que ele habitava no meio de um povo que também era impuro. Ou seja, ele reconhecia que ele tinha pecado e também reconhecia que ele habitava em um meio de pessoas que também tinham pecado. Preste bem atenção aqui, tia e tio. Explique para os seus alunos que com isso aqui nós entendemos
que quanto mais nós nos aproximamos de Deus, quanto mais nós conhecemos a santidade de Deus, o quanto Deus é perfeito, nós devemos reconhecer, nós devemos entender, nós devemos perceber que nós somos falhos. Você pode levar para esse exemplo uma lanterna. Mostre para eles a pele de alguém, tá? E pergunte para eles, você assim de longe consegue ver muita coisa? Consegue ver com nitidez? E eles vão dizer não. Aparentemente a pele dele tá limpa, aparentemente a pele dele tá legal, não é? E eles vão dizer sim. Mas aí você vai lá e ilumeia com a lanterna, deixa bem próximo e peçam, olha aqui para vocês verem. Você pode fazer isso com uma câmera de celular, né? Filmando de longe e depois aproximando, dando zoom e colocando a filmagem bem de perto. Então, quando vocês estão me vendo aqui com a câmera de longe, o meu rosto parece de uma forma, mas se eu aproximar, é de outra, né? Dá pra ver as manchinhas na pele, dá pra ver as imperfeições. Você pode fazer isso utilizando uma foto. Então, explica pra eles que quando nós nos aproximamos de Deus, quando nós conhecemos mais a Deus, mais a palavra de Deus, a santidade de Deus, nós começamos a perceber as falhas que nós temos, os erros que nós temos, o quanto nós precisamos melhorar para sermos mais parecidos com Deus. E nesse momento aqui é exatamente o que Isaías ele vai perceber. Quando ele vê toda a santidade de Deus, toda a glória de Deus, ele se acha indigno. Ele considera que ele não é digno de estar diante de um Deus tão santo. Pergunte aí para os seus juniores. Então, o que é ter lábios impuros? O que é ser impuro? O que é habitar no meio de um povo de impuros lábios? Pergunte e deixe que eles possam dar exemplos do dia a dia, exemplos do cotidiano deles. Será que nós também estamos nessa mesma situação de Isaías? Será que isso também acontece conosco? Explique para eles que assim como Isaías, nós precisamos reconhecer que nós também temos pecados, que nós também temos erros e que nós precisamos ser purificados por Jesus, que nós precisamos que Deus ele possa limpar os nossos erros, limpar o nosso coração, limpar as nossas impurezas, para que possamos estar diante da presença dele, fazer aquilo que ele deseja que nós possamos fazer. Para dar continuidade a essa parte da história, você pode levar para a sala de aula algumas pedrinhas pintadas de vermelho e laranja para representar as brasas que o anjo tocou nos lábios de Isaías. Então faça aí essa parte que vai ser bem interessante para contextualizar e trazer de forma prática para os seus juniores. Mostre as brasas, né? As pedras simbolizando brasas. E explique para eles que então um anjo pegou uma brasa acesa e tocou nos lábios de Isaías. Isso simbolizava que ele estava sendo purificado. Quando o anjo faz isso, não foi com o intuito de queimar os lábios de Isaías, como aconteceria se nós pegássemos uma brasa de verdade e colocássemos nos nossos lábios. Não é queimar propriamente como nós nos queimamos com a brasa. Não é isso. Significa limpar. Explique para eles que quando a gente quer purificar o ouro, quando a gente quer deixar o ouro mais puro, só mesmo com os itens ou a composição própria do ouro, sem nenhuma mistura, nós precisamos lançar o ouro no fogo. E aí as partículas que não faz parte do ouro, elas vão se separar, né, do ouro e deixar o ouro ali, ó, certinho, juntinho. Então, quando o anjo toca nos lábios de Isaías, é uma forma de dizer assim, ó, eu estou tirando tudo que é impureza de você, tudo que não faz parte de você, tudo que não faz bem em você, estou limpando os seus lábios. Quando ele diz assim, ele está querendo dizer também assim, ó, aquilo que você vai falar a partir de agora, não vai falar mais mentira, não vai falar mais coisas feias, não vai falar mais coisas que não me agradam, você vai falar agora só o que me agrada, você vai usar os seus lábios para falar o que é bom, para falar o que é verdade, para falar o que é justo, para falar a mensagem de salvação que eu quero usar você para falar. Explique aí para os seus juniores que Deus ele quer fazer isso conosco. Deus quer purificar os nossos lábios para que nós possamos falar apenas aquilo que lhe agrada. Você pode pegar as pedrinhas que simbolizam a brasa e ir passando de aluno por aluno, tá? Chega próximo dos lábios, mas não encosta não, só chega próximo aos lábios
e fala para eles assim, ó, Deus, ele quer purificar hoje os seus lábios para que você anuncie a palavra de salvação. E aí você vai para o outro e para o outro e faz assim com os seus alunos. Depois questione para eles, como é que Deus pode nos purificar hoje? Através de quê? Deixe que eles falem e complemente com a leitura da palavra, com o estudo da Bíblia Sagrada, vindo para a escola bíblica dominical, vindo para os cultos, através da oração, através do jejum, através de consagrar nossa vida a Deus. É dessa forma, não é mais usando uma brasa, tá? Como o anjo fez com Isaías, mas é dessa forma que Deus ele quer purificar e que ele purifica a nossa vida. E quem aqui quer ser purificado a partir de hoje por Deus? Levanta a mão aí, deixa que eles levantem a mão e diga para eles que eles têm boca de profeta, que assim seja feito em nome de Jesus. Depois de purificado, depois que o anjo toca nos lábios de Isaías, purificando com a brasa, então aí Deus faz a pergunta, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Você pode ler com eles aí no livro de Isaías, capítulo 6, versículo 8. E aí você pode dividir em dois grupos, e um grupo representa, né, faz a parte da fala que Deus pergunta, e o outro responde como Isaías. Então um grupo pergunta, a quem enviarei e quem há de ir por nós? E o outro grupo pode estar respondendo, eis-me aqui, envia-me a mim. Ou então você pode fazer a pergunta e os alunos respondem com bastante entusiasmo. Pergunte aí a eles, quem aqui está disposto a responder desta maneira o chamado de Jesus? Mostre para eles aí também a imagem de Jesus bebê, mostre a imagem da coroa, mostre aí uma imagem de uma pomba e pergunta para eles o que será que isso aqui tem a ver, qual a ligação dessas imagens, o que essas imagens representam, e deixa que eles possam estar cooperando com você e eu acredito que eles vão acertar, que é sobre o nascimento de Jesus. Explica então que lá em Isaías, no capítulo 9, versículo 6, vai estar falando sobre essa profecia que Isaías ele recebe sobre a vinda do Messias, sobre a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pergunte para eles, quando você mostrar a imagem, quem é esse menino especial? Quais são os títulos dados a Jesus, especialmente aqui nesses textos? Peça que eles formem um coro bem bonito, glorificando a Deus e falando aí os títulos apresentados nesse versículo sobre Jesus. Então, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. E eles vão formar um coro bem bonito e vão falar aí esses títulos atribuídos a Jesus neste versículo do livro de Isaías. E explica para eles que Isaías ele teve essa missão mais do que especial de anunciar a vinda de Jesus, o príncipe da paz, que nos traz salvação e esperança. Reforce para eles que por isso Isaías ele ficou conhecido como profeta messiânico. Messiânico vem de Messias, anunciou o Messias, anunciou a vinda de Jesus, o Salvador do mundo. Então por isso Isaías ele fica conhecido como o profeta messiânico, um dos profetas que mais profetizou acerca de Jesus, tá? Deixa isso aí bem claro. Explica para eles que nós precisamos ser como Isaías. Nós precisamos também anunciar ao Senhor Jesus Cristo. Nós não precisamos ter medo. Nós não precisamos ter receio, nos sentir incapazes, porque Deus ele nos capacita, Deus ele nos prepara, Deus ele nos purifica. Como disse no versículo do Memorizando, ele já nos criou de forma perfeita para que pudéssemos cumprir com essas boas obras. E a principal boa obra é anunciar a mensagem de salvação. Pergunta aí para eles como é que vocês podem anunciar essa mensagem de salvação no dia a dia de vocês, na escola, na rua, para a família, para os amigos. Como é que vocês podem anunciar? Vocês têm esse desejo de anunciar
Então que o Senhor Jesus possa aumentar esse desejo no coração de vocês, que o Senhor Jesus possa colocar esse desejo no coração de vocês de ser como Isaías, um profeta do Senhor, para anunciar o Salvador nesses tempos que nós vivemos. Então vamos nos preparar para isso, vamos nos santificar para isso, vamos nos limpar para isso, né? Vamos meditar na palavra de Deus, vamos pedir a ajuda do Espírito Santo para que ele habite em nós e nos limpe, nos purifique, para que possamos estar preparados para anunciar essas boas novas de salvação. E para concluir, você pode pedir que eles possam estar escrevendo, confeccionando aí um cartão, tá? Anunciando essa boa nova de salvação para entregar para alguém especial. Enquanto isso, você encoraja os seus alunos de que eles são profetas do Senhor, profetas dessa geração. Ah, mas nós só somos juniores. Vocês são juniores profetas do Senhor. Peça que eles declarem mais uma vez, como lá no momento da chamada: eu sou um profeta do Senhor. E as meninas vão estar falando: eu sou uma profetisa do Senhor. Eu vou anunciar Jesus com coragem. Eu vou anunciar Jesus com determinação, com alegria. Eu vou levar essa mensagem com cuidado, como nós falamos da dinâmica. Eu vou conhecer bem Jesus para que eu possa levar essa mensagem para as pessoas. Explique para eles que na próxima aula nós vamos estudar sobre o profeta que anunciou o cativeiro. Nosso segundo profeta que vamos estudar é o profeta que anunciou o cativeiro. Qual será que foi esse profeta? Será que algum dos seus juniores já vai acertar aí? Meu Deus do céu, se esse povo é bom de Bíblia, se esse povo está indo para a sua escola bíblica dominical, se são assíduos na EBD, eu acho que vai ter gente que vai acertar, viu? Então não deixa de perguntar para eles, incentivá-los a convidar outros amigos para estar aí com vocês. E olha, faz a atividade da revista. Incentiva os seus alunos a adquirirem a revista impressa, viu? A revista física. E para que eles possam estar respondendo e utilizando aí na sua sala de aula e também em casa. Inclusive, se você tem interesse em acompanhar conosco alguns cartazes do Memorizando, vídeo chamada, alarme, convite para sua EBD, nós temos lá no nosso Instagram. Mas eu vou colocar aqui o nosso Instagram, você pode nos acompanhar por lá. Inclusive, eu estou começando, a me planejar para estar interagindo mais com vocês lá, trazendo algumas sugestões que não dá tempo de trazer aqui no vídeo. Deixa aqui nos comentários, você gostaria de nos acompanhar lá no nosso Instagram com mais dicas? Deixa aqui nos comentários para eu ver se vale a pena eu estar me dedicando a esse projeto, tá bom? Então deixa aqui nos comentários, eu vou ficar feliz em saber, em ter esse retorno de vocês. Ora aí com seus alunos antes de sair, viu? Ora antes de finalizar, pedindo para que o Senhor Jesus possa purificar a cada um de vocês e possa colocar um desejo ardente no coração de cumprir com esse chamado, de ser profeta, de levar a mensagem da salvação, assim como o profeta Isaías. Amém? Muito obrigada por estar conosco. Deus abençoe o seu trimestre. Que esse trimestre seja uma bênção, que você seja fortemente usado pelo Senhor Jesus. Esteja aqui conosco, assim como você esteve no outro trimestre, e Deus vai continuar te abençoando e me abençoando. A paz do Senhor Jesus e tchau, tchau! Venha estudar na plataforma de cursos Descomplicando a Teologia. Aproveite a oportunidade de acessar diversos cursos em um único lugar. Fazendo sua assinatura, terá acesso a todos os cursos. Já estão disponíveis os cursos: Descomplicando a Teologia para Professores, Escatologia Completa, Descomplicando a EBD, curso básico em Teologia, com 25 disciplinas e certificado ao final. E tem mais, em breve lançaremos novos cursos. Não perca a promoção de lançamento. Faça sua assinatura apertando no botão logo abaixo e na descrição do vídeo. Para mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 73 98141 8544 com o pastor Giovanni Santos.